responsabilidade como espinhosa. as pessoas acabam sendo cruéis com os outros. É tão fácil a gente julgar todo mundo, mas como será que cada um também age? Por quê? Estou dizendo isso porque não é o quê, às vezes é como você fala. A gente não sabe como a pessoa passou por aquilo, que aconteceu. Estou falando do Rodrigo Faro e toda a polêmica do domingo, E eu acho extremamente importante a gente debater e falar sobre isso, porque eu acho que também clareia para as pessoas que estão assistindo em casa. Porque o que acontece, gente? O Rodrigo Faro passou por uma situação que ele está sendo muito criticado, ele está sendo massacrado, eu diria. Porque, inclusive, eu olhei uma publicação dele no Instagram agora há pouco, as pessoas não estão sendo nada, assim, pacíficas, estão sendo cruéis. Mas o problema foi o que ele falou no domingo, que já causou uma polêmica grande, ou o que ele veio a dizer depois? Eu acredito que seja um acúmulo. Acredito que no domingo, pra você que não sabe, pegou muito mal pra ele, porque ele estava num programa, numa atração ao vivo, fazendo ali a cobertura, então, da morte do Gugu, essa tristeza. E aí, em certo momento, ele tava dividindo, gente. Às vezes a gente divide a câmera, né, com o apresentador, a tela, e fica a matéria. Como a gente tá aqui dividindo em três. Com vocês. Só que o Rodrigo Faro, em algum momento, eu acho que ele não percebeu que ele tava no ar. Às vezes não tinha o retorno, porque às vezes acontece. Às vezes a gente tem vários monitores pelo estúdio. No monitor, quem está embaixo da minha câmera, talvez, isso já aconteceu aqui também. Algumas vezes acontece. Tem só a minha imagem e não tem a tela dividida. Eu não sei como eles chamam isso lá no Switcher, mas enfim. Você pega um pedaço só da imagem. Talvez ele não tivesse visto ou nem se ligou. Ele ficou tantas horas no ar ao vivo fazendo essa cobertura, se emocionou muito. Inclusive, na abertura da atração, ele começou a chorar, não conseguiu se segurar. E aí, gente, o que acontece? O Rodrigo Faro perguntou, Kátia, ele fez assim, tá a audiência? Só que assim, como tá a audiência, tinha som. O dele não tinha som, o meu tem, né? A gente vai mostrar o vídeo pra você entender direitinho. A gente vai falar sobre isso, vai mostrar depois o outro vídeo que ele fez. A resposta dele. E aí vamos falar do que as pessoas estão dizendo. Mas vamos rapidinho pro intervalo, porque a história é longa, a gente conta direitinho. Longa. 2 minutos. É uma encrenca, né? Gente, antes de ir pro intervalo, a gente tava falando da polêmica que envolveu o Rodrigo Faro no domingo. Pois é, tá até agora, né, Kátia? Então, o negócio já esquentou no domingo e continua esticando cada vez mais, né? Olha, gente, o Rodrigo Faro está sendo literalmente massacrado nas redes sociais por conta do vídeo que a gente vai mostrar, porque esse vídeo foi postado nas redes sociais à torta e à direita. Todo mundo compartilhou. E é um vídeo onde o Rodrigo Faro quer saber o desempenho da atração dele. Ele tá ao vivo, fazendo a cobertura, uma homenagem ao Gugu Liberato, que foi no último final de semana, no domingo. E aí ele não percebe que ele tá na tela, que o rosto dele está na tela de vocês de casa. E aí ele questiona a produção, como é que tá a audiência. E aí, gente, aí pegou mal. E as pessoas estão crucificando o Rodrigo Faro. Vamos pegar esse trechinho pra gente mostrar? Que tá nas redes sociais, ó. Porque é nítido. Ele tá no croma, né? Ele tá no fundo ali do cenário. Ele é o cenário dele mesmo, tem um telão. Mas ele percebeu e disfarçou, né? Ó lá. E parece que depois que ele fala, alguém fala pra ele. Você tá ao vivo. Ou ele vê e ele fala, esse negócio vai dar mal. Você tá na tela. E aí, gente, o que acontece? Do meu ponto de vista, eu achei extremamente cruel o que as pessoas estão falando, tá? Porque a gente volta a dizer, não é o que, gente, é como. E aí tem a forma de você falar a mesma coisa. Nossa, que absurdo, nossa, não caberia. Do que falar, desgraçado. Então. E sair falando umas coisas que fala, cara, não faz sentido. As pessoas falaram que os sentimentos de Rodrigo Faro, quando ele chora, porque ele chorou algumas vezes durante a atração, não foi verdadeiro porque ele perguntou como tava a audiência. Eu vou te falar. Eu não sou amiga íntima dele, olha, mas eu conheço, já encontrei com ele milhares de vezes fora do ar. Ele é queridíssimo, não faz ele é sentido muito nenhum. fofo, ele é carinhoso com todo mundo. Não é aquele carinhoso com quem trabalha em televisão, é com todo mundo. Ele é muito fofo. E ele é muito emotivo. E aí eu acho muito complexo a gente tentar medir a emoção do outro. A gente consegue medir a emoção da gente. Cada um sabe o que tá sentindo. Eu vi comentários. Eu não acredito, em hipótese nenhuma, que ele fosse fingir nada. Porque pra ele, se você quer saber, seria melhor ele se controlar e não chorar. Porque a gente perde, você se arrepia, a gente perde. Quando a gente deixa a emoção fluir, você perde o controle no sentido de você continuar com a atração que você tem que cumprir.
que é teu trabalho. E é difícil, né? Não é verdade, Cacá? Se você falar que a gente não teve vontade de chorar desde o começo, é mentira. Mas você já pensou se você liga a TV? Você tá cheio de problemas. E você me vê sentado chorando, Cacá chorando, os meninos chorando, todo mundo chorando. A gente não liga a TV pra isso. Então, é difícil quando a pessoa deixa passar uma situação como essa. Gente, não é fácil para um apresentador. Concorda, Cacá? Concordo plenamente, Kátia. Não é fácil mesmo. Não é, gente. É terrível. E o Rodrigo Faro é exatamente isso que vocês estão falando. As pessoas, às vezes, elas são muito cruéis nos comentários mesmo. Ele foi realmente perguntar da audiência, mas eu acredito que também tudo dele não foi fingimento mesmo. Eu conheço também o Rodrigo Faro antes dele ser apresentador. Ele não é fofo? Nossa, Kátia. É um querido, gente. Ele era cantor, ele estava tentando a vida ainda como cantor, era trabalhador, tudo que você pedia para ele, ele fazia, atendia todo mundo. E continua assim até hoje. É importante dizer, para as pessoas não acharem de casa, que assim, porque o Rodrigo Faro é da televisão, a gente tá defendendo ele. Não, gente. Pra mim, Aaron, eu achei que foi inadequado ele perguntar, mas isso acontece e isso não faz com que os sentimentos dele não sejam verdadeiros. Até para as pessoas entenderem, ó, a gente tá na tela com o Rodrigo Faro e o próprio Gugu. Lembra que eu comentei antes da morte do Gugu, antes de tudo, que uma vez eu fui no programa dele, ele tinha duas telas. O Gugu, né? Eram 2 números, 2 televisões com um número cada uma. Que era da emissora dele, que na época que eu fui ele estava no SBT, e a emissora concorrente, que na época era a Globo, porque ele passava a Globo. E o que ele fazia? Deixa eu só fazer o seguinte, ó. Eu vou pro intervalo e aí a gente na volta conta que a história eu vou contar direitinho pra gente não deixar a história pela metade. Boa. É 2 minutinhos só, eu volto e vou te contar esse negócio direitinho. Até já.